Boa noite, gente, tudo bem? Nelson Guimarães, estamos aqui em mais uma live nossa, sua live, a minha live, é nossa, ok? Então você que está entrando aí, estamos aqui pelo Facebook, pelo Instagram Nelson F. Guimarães Oficial, o meu Facebook, pelo meu perfil lá do Facebook. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu tenho colocado algumas coisas no meu Facebook, alguns conteúdos, né, e tem gerado algumas polêmicas. Normal, a gente já sabe que é assim mesmo, não tem como ser diferente, até porque a gente sabe que Deus nos confiou uma mensagem muito peculiar, muito confrontadora, mas o objetivo de Deus, e isso já está muito claro no meu coração, é libertar as pessoas, fazer com que elas entendam suas verdadeiras identidades, saber o que elas estão fazendo aqui na Terra. Você que está aqui me ouvindo, eu pergunto isso para a maior parte das pessoas, qual é a missão, qual é o projeto, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe? Entrou alguém aqui. Priscila Silva. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda aí. Deixa eu acenar para você. Então, eu pergunto isso para as pessoas. Você sabe qual é a missão de Deus na sua vida? Você sabe qual é o projeto, o propósito? Você sabe por que você está na Terra? Você sabe por que você é escolhido, eleito, como a Bíblia diz? Que você está escolhido e escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Está escrito isso? Que teu nome está no livro da vida antes da fundação do mundo, antes que houvesse terra, você já era escolhida. Pastor, onde está esse texto? Eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre outra coisa, mas eu quero que você, e é meu maior desejo, que você tenha fome, tenha sede de buscar esse entendimento, não passar a tua vida aqui na terra só em busca de dinheiro, de casa, de carro, de casamento, de família. Essas coisas são lícitas e eu estimulo as pessoas a serem milionárias, a serem prósperas. Eu sou um líder que faço isso, eu busco isso para mim, mas eu sei aonde eu devo colocar meu foco, eu sei aonde eu devo colocar meu dinheiro, eu sei aonde eu devo imprimir esforço, força, foco, meus desejos, meus sonhos. Qual a direção, qual o escopo eu devo seguir, focar, colocar intensidade. Então, o que eu mais desejo é isso. E eu às vezes pergunto para as pessoas qual é a missão de Deus na sua vida, qual é o propósito de Deus na sua vida. Antigamente, eu estou nisso há 21 anos, eu sou cristão há 21 anos, eu sou pastor pelo menos há 16 anos, 17 anos, e há 11 anos Deus virou a minha chave para a grandeza do que é o reino de Deus. Há 11 anos Deus me levou para 4 textos específicos que nunca mais saíram do meu coração. Se você quiser anotar, anote. Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. Vou repetir. Êxodo 19:6. Opa, chutei aqui o tripé. Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. Esses 4 textos, em um determinado momento, viraram realmente a minha chave, assim, rodou. E eu entendi que Deus, desde o começo, desde lá de... aí eu comecei a receber textos de Deus. Aí veio Mateus 25:34,
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Então, que lá no Éden era um ambiente de reino, que ele é rei, ele tem um reino, ele queria que a gente continuasse expandindo esse reino aqui na terra. E todos esses 4 textos que eu citei, Êxodo, 1 Pedro, Apocalipse 1 e 5, todos eles falam a mesma coisa. Eu sou de uma época que tinha uma propaganda que todo final de ano, perto do Natal, quem é mais ou menos da minha idade vai saber disso, tinha um anúncio da bicicleta Caloi, que o menininho, para ganhar a bicicleta, ele escrevia no papel: não esqueça a minha Caloi, colava no espelho do banheiro do pai e da mãe. Porta da geladeira, não esqueça a minha Caloi, colava lá na porta da geladeira. O pai abria o computador lá, ia trabalhar colado no computador. O pai ia deitar no travesseiro, estava no travesseiro. E lógico que no Natal ele ganhou a Caloi, porque de tanto ele falar, de tanto ele lembrar o pai e a mãe, ele lembrou. Então isso quer dizer o quê? Que quando a gente fala algo com intensidade, de forma repetitiva, é porque a gente quer muito. Deus fala do reino desde o começo, desde o início. Fala em Êxodo capítulo 19, fala em 1 Pedro 2,9, fala em várias parábolas: o reino do céu é semelhante, o reino do céu é semelhante, o reino do céu é semelhante. São várias, mais de 10 parábolas, todas elas com o mesmo assunto. Apocalipse fala direto do reino, lá é o reino na plenitude. Então, o que é a mensagem central? Quando você vai para Lucas 4,43, você vê Jesus falando isso. Jesus veio, começou a fazer sinais, prodígios, de repente, ele em Jerusalém, com os 12 apóstolos, fazendo o pau quebrar de tudo quanto é gente, expulsando demônio, curando enfermo, o pau quebrando. Jesus de uma hora para outra fala: chega, puxa a tomada, desliga, e fala assim: é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Então ele foi enviado para quê? Pregar o evangelho do reino. Seja bem-vindo aí, Márcio, aqui no Instagram. Então é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Eu não fui enviado para morrer na cruz primariamente, eu não fui enviado para amar o mundo de tal maneira: ah, mas foi Deus é Jesus, Cristo é tudo a mesma coisa. Você tem que entender isso. Primariamente ele veio para estabelecer uma vontade, o reino. E repete isso primariamente em Mateus 6,33. Buscar em primeiro, ele não fala em segundo, ele fala em primeiro o reino e a sua justiça. Então, eu estou careca mesmo, de verdade, de falar isso com as pessoas, mas as pessoas não ouvem. E olha, estão entorpecidas por causa do véu que está diante dos olhos. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque depois da cruz, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão, depois da descida do Espírito, aí a coisa começa a engrossar para o entendimento. Que se você é uma pessoa religiosa, com a cruzinha em cima, você não vai entender as coisas que eu falo. Não tem como. Não tem como. Eu falo, tem que quebrar, tem que desfazer, tem que desconstruir para construir outro. Jesus disse: não se pode derramar vinho novo em odre velho. E o que eu estou falando aqui é vinho novo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. As pessoas que me ouvem sabem disso. As pessoas que já caminham comigo esse tempo todo sabem disso. Não se coloca remendo de roupa velha em roupa nova. Então, assim, não se coloca remendo novo em roupa velha, porque rompe mais a ruptura. As coisas novas não podem misturar com as velhas. Sabe por quê? Porque não tem liga. Você não vai entender. Ah, então quer dizer que quem já conhece a mensagem antiga não vai entender a nova? Vai, porque eu sou um. Eu estou falando que eu estou há 21 anos no Evangelho. Essa mensagem eu conheço há 11. E há 11 anos eu estudo todos os dias. Quem me conhece, minha esposa, minhas filhas, o pessoal que caminha comigo sabe
todo dia eu estudo, ou ouço mensagem, ou eu escrevo mensagem, o meu Facebook está lá, agora eu estou colocando conteúdo, inclusive o conteúdo que eu vou falar aqui hoje, foi um conteúdo polêmico. Se você está aqui, não vai embora, porque eu vou falar sobre um dos temas polêmicos que eu prego. Polêmico para as pessoas, para mim não é, porque já teve entendimento. Mas as igrejas acham polêmico. Por quê? Porque elas fazem e não eram para fazer mais. É igual quando eu falo que o mundo não jaz no maligno. Mas, pastor Nelson, está escrito isso? Está escrito. Como está escrito que as mulheres que adulteravam lá na velha aliança deviam ser apedrejadas. Você vê alguma mulher ser apedrejada? Está escrito. Mas são práticas que passaram, perderam a vigência. Não faz mais parte da nova aliança. Quando Jesus chega, João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus veio com uma missão e ele, na verdade, as vertentes da missão de Jesus foram várias. Como eu falei no início, a principal era estabelecer um reino, mas ele veio morrer na cruz, ele veio amar o mundo, ele veio fazer um monte de coisa. Então, nós precisamos entender que todas as coisas que a gente fala aqui são bíblicas. Todas as coisas que eu desfalo, que as pessoas falam e eu desfalo, também são bíblicas. Só que existem verdades bíblicas e verdades presentes. E nós vamos ler isso hoje. Então, eu quero dar um tema para isso aqui, para a gente startar esse negócio aqui. O tema dessa mensagem hoje é em espírito e em verdade. Quem não sabe onde está esse texto, em João capítulo 4, 24, o apóstolo diz assim: Deus é espírito. Então Deus é o quê? Espírito. Mas olha que interessante que ele cita: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, você, para se relacionar com ele, tem que entender que você é espírito. Você não é a Patrícia Silva que está aqui. Você não é o Márcio Costa, Márcio Ferreira. Mas eu acho que é Márcio Costa também, tem Costa, eu lembro disso. Você não é essa pessoa. Esse nome que você tem hoje é apenas um nome que os seus pais deram para você. Mas lembre-se que Mateus 25, 34 diz que você já existia antes da fundação do mundo. Como? Em espírito. Aí chegou o teu número de nascer na terra, encarnar e tomar um corpo de carne e sangue. Chegou a tua vez, Patrícia. Chegou a tua vez, Márcio. Chegou a tua vez, Marcelo. Chegou a tua vez, Gil. Chegou a tua vez, Nelson. E nós chegamos aqui. Mas nós vivíamos primariamente em espírito. Descemos na terra, tomamos um corpo de carne e sangue, e agora o Espírito Santo vem e vai encontrar com você de novo. Quer dizer, na verdade, ele já está conectado. Isso aí, Márcio, eu lembro que é Márcio Costa. Deus vem conectar com você de novo, porque ele perdeu essa conexão aonde? Aonde foi perdida essa conexão? Lá em Adão. No capítulo 3 de Gênesis, perdeu a conexão. Aí conecta de novo. Aí agora, ele quer que você entenda que todas as coisas acontecem no Espírito. Presta atenção! Antes da cruz, Deus estava anunciando um monte de coisa para mostrar para nós, depois da cruz, que ele iria enviar o Espírito. Então ele mostrou que você um dia ia mergulhar no Espírito, e aí ele mostrou o batismo nas águas. Um dia o Espírito vai vir e você vai ser imergido nesse Espírito. Então, batismo nas águas vai ser dessa forma aqui. Isso aqui é só sombra, tá? Da perfeição que é o Espírito que há de vir. Ele mostrou que o óleo da unção que vinha sobre a cabeça de Arão era também uma sombra que um dia haveria de vir o Espírito que ia vir sobre você como aquele óleo. E ele mostrou um monte de coisa que era só sombra, como jejum, como tanta coisa, que na nova aliança perdeu o efeito. Mas pastor Nelson, que loucura é essa? Todo mundo da igreja faz essas coisas. Faz porque não entendeu isso aqui. Então vamos lá. O tema da mensagem, em espírito e verdade.
Precisamos, você que está aqui me ouvindo, você precisa descobrir de uma vez por todas que Deus, o Deus do novo pacto, da nova aliança, é um Deus que opera depois da cruz no Espírito e não com coisas externas. E se isso que eu estou falando realmente é verdade, não podemos adorá-lo em espírito usando coisas externas. Você vê o Espírito? A Bíblia diz que o Espírito está onde? Dentro de você e ao redor de você. Então ele está aqui, mas eu não vejo. Ele está dentro, mas eu não vi entrar. Mas você tem que acreditar pela fé. Zanza, seja bem-vinda, Zanza. Você tem que acreditar pela fé que o Espírito está aí. Mas isso é que é o grande nó. A grande questão da igreja é acreditar 100% nesse Espírito que Deus disse, prometeu que ele viria, ele veio, você não vê, você não toca, mas ele disse que veio, disse que entrou em você, disse que faz tudo, até a ressurreição vai ser pelo Espírito. Romanos 8,11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou o Cristo Jesus, há de vivificar os vossos corpos mortais pelo Espírito daquele que habita em vós. Até no dia da ressurreição, quem vai fazer tudo é o Espírito. Tudo. Romanos 8,11. Leia lá depois. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou o Cristo Jesus, há de vivificar os vossos corpos mortais pelo Espírito daquele que habita em vós. Habita em vós, você vai ressuscitar por esse Espírito. Então todas as coisas acontecem pelo Espírito. Então Jesus veio, morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, capítulo 1 de Atos, versículo 8 ao 11, manda o Espírito lá descer, em Atos capítulo 12, o Espírito desce, começa a igreja, o pau começa a quebrar, mas a igreja não consegue largar as sombras que eram antes da cruz, continuaram seguindo com os apóstolos judeus, porque eles já praticavam já tinham aquelas práticas antes da cruz. Então, quando eles continuam praticando, Pedro batiza lá quase 3.000 almas, Filipe batiza o eunuco, e outros começam a bater. Eles não entenderam que era para parar com aquilo, porque o Espírito agora chegou. Então, quem batiza é o Espírito, quem unge é o Espírito, quem faz tudo é o Espírito. Mas eles não entenderam na transição. Boa noite, Márcia, tudo bem? Na transição ali entre a velha e a nova aliança, eles tinham que ter abandonado esses rudimentos da lei, rudimentos antigos, mas eles não abandonaram. Por conta disso, Deus tenta a última vez com Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 10, eu não vou ler para não ficar muito longo, eu só vou comentar. Atos capítulo 10, versículo 10 em diante, desce um lençol do céu com vários animais impuros, e Deus fala do céu, uma voz vinda do céu, não foi homem nenhum falando, foi o próprio Deus, e fala: Pedro, mata e come. Deus sabia que Pedro não comia aquilo porque ele era judeu, porque ele era da lei, porque os animais impuros não podiam ser tocados, muito menos comidos, mas ele manda Pedro matar e comer. O que Pedro fala? Não, Senhor, isso aí deve ser voz do diabo está querendo me enganar, mandando eu comer esse trem aí, mas era Deus. Aí Deus fala de novo: Pedro, mata e come, não torne impuro o que Deus purificou. Pedro falou de novo: não, porque nunca entrou nada impuro e imundo na minha boca. Leia lá depois, Atos capítulo 10, de 10 em diante. Terceira vez a voz veio, Pedro não mudou, recolheu a visão. Vai embora. Tá bom, Pedro, ok, vou atrás de outro. Levantou o apóstolo Paulo. Para que o apóstolo Paulo conseguisse fazer o que Deus queria, teve que dar um arrebatamento, uma visão. A de Pedro foi o lençol vindo do céu. Não funcionou. Agora Deus pega o apóstolo dele e leva para o céu. Falando: não vai funcionar. Se eu mandar um lençol para esse cara também, não vai funcionar. Eu vou pegar ele e vou levar para o céu. Segundo aos Coríntios capítulo 12, leia lá depois. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar.
teve que levar o apóstolo no céu para chegar lá e mostrar tudo. Paulo, é isso aqui, é isso que eu quero. Quando Paulo desce, meu irmão, ele desce quebrando tudo, quebra geral, escreve as cartas, começa a pregar, e aí ele entende a parada. Por isso, essa mensagem chega até nós. Então, presta atenção. Esse texto de João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Importa o que o adora em espírito e verdade. Você precisa entender que adorar em espírito e verdade, ninguém te explica como é. Como é que é adorar em espírito e verdade? Não, eu sou adorador, adoro espírito e verdade. Quando eu vou ao culto, eu fecho meus olhos, entro em adoração, dentro do meu quarto eu choro, eu clamo. Isso é adorar em espírito e verdade. Não é. Primeira coisa, não se consegue adorar em espírito usando coisas externas. Não se consegue. Então eu tenho pelo menos 4 coisas para falar para você, mas eu não vou falar as 4, vou falar só uma, senão fica muito longo. Óleo, água, jejum e santa ceia. Eu só vou falar do óleo hoje, só do óleo, só, é o suficiente. Márcio, os crentes piram, eu sei que piram. Óleo, água, jejum e santa ceia. Poderia falar de muito mais coisas. Sábado, guardar sábado, um monte de coisa que as pessoas fazem. Nada disso é para os nossos dias. Nada. Era tudo da lei. E Deus interrompeu a lei. Leia lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Aboliu. Jesus aboliu, está escrito. Então ele aboliu o quê? A lei. Aí, presta atenção aqui, porque eu vou falar do óleo. Tá bom? O que quer dizer, primeiro, em espírito e em verdade? O que quer dizer em espírito e em verdade? Quer dizer que todas as coisas depois da cruz acontecem em espírito. No espírito. Não tem nada que seja depois da cruz que envolva vela, água, copo, jejum, óleo, nada. Tudo é feito pelo espírito. E eu vou te mostrar aqui. Então, a gente precisa entender que em espírito é em espírito. Ele não quer que seja, pega o óleo aí para ungir o umbral da porta. Não, mas para quê? O espírito existe aí. O espírito está na terra, cara. Senhor, em nome de Jesus, teu espírito está na terra. Ele está aqui em casa. Ele está comigo. Ele está dentro de mim. Ele anda comigo o tempo todo. Ele está comigo quando eu durmo, quando eu vou ao banheiro, quando eu estou almoçando. Eu não preciso de nada físico. Porque agora, se eu estou no Japão, ele está comigo. Se eu estou na Itália, ele está comigo. Se eu estou nos Estados Unidos, ele está comigo. Estou no Brasil, ele está comigo. Não preciso de nada físico. É igual Wi-Fi. Já viu o Wi-Fi? Você vai para ali, ele te acompanha. É o mesmo entendimento. Onde você vai, ele está contigo. E ele está dentro de você. Então, a primeira coisa que você precisa entender em espírito é em espírito. Não tem nada físico, tá? Então, quer dizer isso. Que as coisas que estavam antes da cruz eram só lei, sombra das coisas que haveriam de vir. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Não era. Nada que era da lei era a imagem exata das coisas. Então o batismo nas águas de João, que era o batismo de João, o jejum, o sábado, o óleo, tudo isso. Então a unção, que as pessoas falam, unção com óleo, era da antiga aliança. Lembra que eu falei que eu vou falar só do óleo hoje? A unção com óleo era da antiga aliança, segundo o Salmo 132, versículo 2, que diz assim, presta atenção, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Presta atenção, Arão era o líder do tabernáculo de Moisés, da velha aliança, o pai dos levitas. É outra coisa que não tem também hoje, é levita. O que as pessoas vivem chamando os músicos na igreja? Levita, que entram em levita. E o cara toca na igreja, levita. Que levita? Ah, mas é quem toca, pastor. Como? Se Jesus é da tribo de Judá. Arão era da ordem velha, antes da cruz. Nós somos da ordem de Melquisedeque. Nós somos da tribo de Judá. Somos conectados a Jesus. Está escrito em Hebreus 7
que se Jesus estivesse na terra no período dos levitas, nem sacerdote ele seria, porque tinha que ser da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Que confusão é essa? Não fui eu que fiz, está escrito assim. Jesus era conectado à tribo de Judá. Então você é levita? Como? Não, é só um modelo, não pode ter modelo. Você é ser humano, mas você parece um macaco. Não, é só um modelo. Não tem modelo de homem com macaco. Macaco é macaco, homem é homem. Levi é Levi, Judá é Judá. Arão é Arão, Melquisedeque é Melquisedeque. São duas ordens distintas. Como é que mistura isso? Como é que você vai querer ser levita, mas ser da tribo de Judá? Conectado a Cristo? Como? Conectado a Melquisedeque? Como? Não tem como. Então isso aí é loucura. Está escrito, isso é só estudar, mas as pessoas não querem estudar. E aí vem os líderes, quando eu posto alguma coisa no meu Facebook, vai lá e fica me enchendo de crítica. Aí eu mostro os livros que eu estudo, ó. Bota aqui, ó. Aí o cara fala assim, esse livro, eu falei, cara, você está falando mal desse livro. É um dos livros mais bem cotados no meio cristão mundial. A Excelência da Nova Aliança em Cristo, Orton Hiller. Esse livro aqui é o livro de Hebreus, versículo por versículo, que eu chamo a Carta do Novo Pacto, eu chamo a Carta de Hebreus. Acho que eu vou escrever um livro só com esse tema. A Carta do Novo Pacto é o livro de Hebreus. Isso aqui é só o livro de Hebreus. Aí eu mostro isso aqui, o cara fala para mim que isso não presta. Não estuda, eu falei, para você falar isso, você não estuda. Nitidamente você nunca leu isso aqui, porque senão você não iria falar mal. O cara pega todos os versículos, vai para o original do hebraico, do grego, de tudo, destrincha tudo, e é onde eu estudo. Aí o cara vem, não estuda, mas quer falar a besteira dele. Essa é a sua visão, ok. Então presta atenção, se o óleo era o de Arão, cai sobre a cabeça de Arão, cai sobre a sua barba, até a gola da sua roupa, como pode você, sendo de outra ordem, da ordem de Melquisedeque, segundo Hebreus 7, você achar que o óleo que estava antes da cruz, passou a cruz e você deve usar hoje? Não tem como. Você é ungido pelo Espírito. Olha que lindo aqui. Chega aqui. Olha que lindo que está escrito depois da cruz o que aconteceu. 1 João 2, 20 e 27. Veja que lindo que o apóstolo João escreve aqui. E vós tendes a unção do santo. A unção de quem? Então, olha, estou suando, está calor. A unção, que é o óleo, lá da antiga aliança, representava, agora a unção é no Espírito. Olha, 1 João 2, 20. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Olha só, ele te dá sabedoria. Depois 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Opa, peraí. Se você passar aquele óleo na cabeça e tomar banho, ele sai. Se você ungir, unge aqui, unge a chave do meu carro, porque eu comprei um carro. Quantas vezes nós fizemos isso, Márcio? Márcio está aqui. Unge aqui o meu documento, unge aqui esse papel que eu vou entregar no emprego. Pelo amor de Deus, cara, o Espírito está na terra. Aí a unção que vós recebeste dele fica em vós, não sai mais. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, o apóstolo ainda escreve, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, o que a unção do Espírito nos proporciona do novo pacto? Em substituição à velha unção do óleo que é da velha aliança. O que a gente ganha com isso? Presta atenção aqui. Número 1, a unção fica em vós, é permanente, não sai. Você não precisa ficar ungindo toda hora. Vai no culto, unge de novo. Vai na casa da dona, da irmã de oração, unge esse menino. Vai na casa do pastor, unge. Vai no culto, unge. Para quê? A unção fica em vós. O Espírito Santo veio, te ungiu. Acabou. Então a primeira coisa, a unção fica em vós. É permanente. Não precisa ficar ungindo de novo. Ok? Número 2.
nos ensina, a unção nos ensina todas as coisas, e não tem necessidade que ninguém vos ensine, ninguém é capaz de ensinar do jeito que a unção, que o Espírito te ensina, nenhum líder no universo, nenhum líder, só Jesus, só o Espírito dele é capaz de te ensinar todas as coisas, ninguém, líder nenhum tem a capacidade que Deus tem de te ensinar através da Assunção, ok? Ninguém, é o que está escrito, não tem necessidade, te ensina. Mas como? Eu leio a Bíblia e revela. Eu estou na rua, alguém fala uma coisa, uma revelação. Estou na fila do banco, alguém comenta alguma coisa atrás de mim, Deus falando. Eu vejo um filme, de uma hora para outra, uma mensagem, Deus falando. O Espírito Santo fala o tempo todo. Então, é assim. Mas ele pode falar através do pastor? Pode, mas ele tem que confirmar. Eu não preciso nem ir lá, sabe por quê? Porque ele sabe o meu endereço, ele sabe o meu telefone, ele sabe o que eu preciso, ele sabe tudo. E ele vai dar um jeito de falar comigo. Então, ele fala. 2, 3. Essa unção é verdadeira, não é mentira. O que acontece é que a igreja não sabe lidar com o Espírito. Não tem como adorar em Espírito assim. Como é que vai adorar em Espírito se fica usando coisas externas, coisas físicas? A água para batizar, o óleo para ungir. Como? Se o Espírito está na terra para fazer isso, mas os homens não entenderam, continuam usando essas coisas. Então, ninguém substitui a unção do Espírito. É verdadeira, não é mentira, porque a unção do óleo da antiga aliança era somente sombra. Era somente o quê? Sombra. Não era verdadeira, não era a verdade da unção, a verdadeira unção. Não era definitiva. Ela ia acabar, e acabou na cruz. E quarto e último, ela nos instrui e nos ensina a permanecer nele. A permanecer nele, o que o texto diz? E como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção, o Espírito de Deus na minha vida, não é aquele óleo que emplasta na tua cabeça, que quando eu fui ungido pastor, derramaram quase um balde na minha cabeça. Não era necessário nada daquilo. Mas eu respeito e entendia daquela forma também. Mas hoje eu já entendo diferente. Hoje eu já consegui entender porque Deus me mostrou que aquilo era da antiga aliança. Então, 4 é o quê? A unção nos instrui e ensina a permanecer em Cristo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem a permanecer em Cristo. Então, meu irmão, depois da cruz, a verdadeira unção é do Espírito de Deus. Não existe unção depois da cruz com óleo físico. Quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. Eu não invento a Bíblia, eu só trago a mensagem revelada para você. Não existe. Quando você for na igreja, alguém for te ungir, sabe que aquilo não adianta de nada. Pastor, mas não é maldição não, eu tiro, eu impeço. Não impede não, se impedir não, mas não serve para nada. Não serve para nada. O que serve hoje é o Espírito. Então, é por isso que o apóstolo diz em espírito e em verdade. O que o texto que vamos ler agora completa, e é preciso você entender, espírito já está entendido, mas em verdade. Por que em verdade? Porque todas as coisas depois da cruz são invisíveis, são usadas como nova aliança. Então, presta atenção em Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10, para a gente encerrar. Hebreus 9, 9. O que é uma alegoria para o tempo presente. Então, era uma alegoria para o tempo de hoje. O que era uma alegoria? O óleo, a água, tudo aquilo. Era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que a consciência, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente comida, bebidas e várias abluções, que são lavagens, batismo e justificações da carne, imposta até o tempo da reforma. Na cruz aconteceu uma reforma. A velha aliança saiu e entrou a nova. A reforma não foi lá em Martinho Lutero, embora também tenha sido uma parte de reforma, mas a reforma genuína aconteceu naquela cruz. A cruz
está escrito, até o tempo da reforma. Então era uma alegoria, ele diz aqui, era uma alegoria, a água, o óleo, tudo aquilo, o jejum, o sábado, aquele sacrifício, tudo era praticado até o tempo da reforma. E a reforma aconteceu quando Jesus vem e morre na cruz. Então, o que o apóstolo Paulo escreve aqui é muito claro. Existem verdades que são bíblicas, mas que não são para os nossos dias. São verdades bíblicas, pastor? Tem, pastor, está tudo na Bíblia. Está na Bíblia, eu leio, mas não são verdades para os nossos dias. A lei tinha 613 leis, que se você trouxesse para depois da cruz, você tinha que apedrejar uma mulher adúltera. Pegou a mulher adultéria, já imaginou? Que doideira! Pegou a mulher adultéria, mas homem não, só mulher. A Bíblia era machista? Não sei, mas era só mulher. Pegou a mulher adultéria, era apedrejado. Hoje, o que funciona é o espírito. Isso não existe mais, essas coisas não passaram a cruz. Embora um monte delas continua sendo praticado. Então, para terminar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Que dispensa, que Deus coloca em nós para nós dispensarmos, para nós liberarmos. Então o que Deus faz comigo é isso. Eu estudo, Deus traz, revela uma coisa, eu falei, cara, isso é poderoso demais. Meu irmão, eu tenho um bombardeio de coisas, um bombardeio de revelação que Deus traz aqui, e que eu escrevo. Eu tenho muita coisa aqui. Eu estou fazendo conteúdo justamente. Ana, seja bem-vinda, Ana. Eu estou fazendo justamente o conteúdo para fazer um curso, e eu vou botar esse curso na internet, porque as pessoas precisam aprender isso aqui. É algo que Deus quer. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, estamos aqui para dispensar os mistérios de Deus. Bom, para encerrar, se eu achar que Deus enviou o seu Espírito para me ungir e que essa unção, ela não é suficiente, ela não é capaz de fazer aquilo que ela diz que faz, ensinar, fazer. Se eu acho isso, eu tenho que ungir com óleo mesmo, pegar um litro de óleo, igual a gente preparava, pastor, ora aí, unge esse óleo, a gente ungia, Senhor, colocamos esse óleo diante de ti, para ser ungido, está ungido, pode emplastar nas pessoas aí, as pessoas vinham na frente, a gente orava, impondo as mãos com óleo. Isso era uma prática da antiga aliança, era o que faziam lá no templo e no tabernáculo de Moisés. O óleo era usado, mas passou a cruz, perdeu o efeito, porque 1 João 2, 20 e 27 diz que a unção vem dele, não vem do óleo. Ah, mas quando você unge, o óleo não vem dele também? Sim, mas o que é mais poderoso, o óleo físico ou o Espírito? O Espírito em você já te ungiu, e você quer ficar dando uma mãozinha para Deus? Não acredita? Não confia? Não acha que é suficiente? O grande problema da igreja é errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o poder que há no Espírito. Então erra por isso, e o povo sofre porque falta conhecimento, não entende, aí quer dizer, não quer estudar, não quer entrar num curso para aprender isso, praticar a coisa certa. E muitos líderes que entram no meu Facebook, entram lá no meu Instagram e ficam me criticando, diz que eu sou maluco, que eu estou inventando história. Eu estou lendo tudo na Bíblia. Como eu quero encerrar contando uma história para você. Eu fui uma vez no sepultamento de um pastor, tinham muitos pastores. Eu fui acompanhar, porque esse pastor que faleceu era avô de um menino da igreja que congregava onde eu pastoreei. E quando eu cheguei lá, tinha uma roda de pastores falando mal de um monte de igreja, que infelizmente acontece. E falando o seguinte, hoje, qualquer jovem, eles botam para liderar na igreja, eles colocam logo para lideram célula, lideram discipulado, isso virou uma bagunça.
Eles estão brincando com o diabo. Eles pensam que o diabo respeita, esses meninos. O dia que der um problema numa célula dessa, que eles tiverem que chamar um pastor, eu pensei na hora, um graduado, aí eu fico logo dentro de mim fazendo que nem posso, um graduado, né, um bigode grosso, chamar um pastor para expulsar esse demônio, filho, e eu ouvindo aquilo. E eu falei com o menino assim, eu não aguento ouvir isso, não aguento. Aí chegou uma hora que me deram uma brechinha, eu falei. Aí eu falei, sabe qual é o problema? O problema é que vocês dão mais poder para o diabo do que para Jesus e para o poder que o próprio Jesus deu para a igreja, que ele disse que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Não falou do bigode grosso não falou do patente alta não, falou de qualquer um que usasse o nome de Jesus expulsaria demônios. E outra, na sua Bíblia, eu falei, na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito que os filhos participam de carne e sangue. Quem são os filhos? Nós participamos de que carne e sangue? Essa carne e sangue, esse corpo, participam de carne e sangue. Assim também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Carne e sangue. Para que pela morte, senão ele não poderia morrer, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Na sua Bíblia está escrito que ele venceu o diabo. Em Colossenses 2,15 diz que despojando os principados e potestades, os expôs à vergonha, triunfando sobre eles, e nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Em outro texto está dizendo isso. Então, quando eu falei isso, ele falou assim, você é pastor da onde? Sou pastor de Cristo. E olhou para o menino que estava do meu lado e falou, você caminha com ele? É, eu caminho. Você está frito. Você está frito? Não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei a autoridade que há em mim. Não é porque eu sou pastor. O Márcio que está aqui, caminhou comigo há anos, sabe que essa mensagem é a mesma, desde que eu me entendi que nós todos temos autoridade como igreja, porque nós somos um corpo e temos um cabeça que faz parte do mesmo corpo, somos um único ser. Cabeça e corpo não podem andar separados. Se ele estava num carro de triunfo lá em Colossenses 2,15, eu estava junto com ele. Se ele sentou nas regiões celestiais, eu estou junto com ele. Se ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Todas as coisas no tempo kairos de Deus são, não vão ser, já são. Então eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu piso serpentes, escorpiões, eu tenho poder e autoridade. Então quando você fala isso para uma pessoa pequenininha, do menorzinho que chegou agora lá na igreja, você fala isso, os pastores não gostam, porque tira a autoridade da patente deles. A patente deles, dos líderes, eles acham que eles que expulsam demônio, quem expulsa demônio é Jesus, o nome de Jesus, não é você. No nome de Jesus, fala que sai, tem que sair. Então, gente, nesse dia, os pastores todos ficaram me olhando estranho, mas eu não ligo. Deus me chamou para trazer essa reforma que foi feita na cruz, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 9, até o tempo determinado da reforma, quando foi na cruz. Então existem verdades presentes e existem verdades bíblicas. Água, batismo nas águas, verdade bíblica, mas não é verdade presente. Óleo da unção de Arão, do Salmo 133, verdade bíblica, mas não é verdade presente. A alegoria era até o tempo presente, chegou o tempo presente, acabou essas coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Tá bom por hoje, ficamos por aqui. Eu espero que você se incomode com essas minhas mensagens, se remova aí dentro para começar a buscar coisas que façam você entender a tua missão aqui na terra. Márcia, Ana Maria, aqui o Márcio, a Lília, entrou mais alguém aqui, a Zanza, Patrícia,
quem vai ver esse vídeo depois, Deus tem uma missão grandiosa e só tem uma missão para todos nós aqui na terra, todos, sem exceção. Não tem uma missão que é da Elisângela, uma da Patrícia, outra da Márcia, outra do Márcio, outra do Nelson, outra da Marta. Todos temos uma missão. Gênesis 1:26, governar na terra. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança e domínio. A palavra domínio no original é manlaka. Governe, governar, governo real. Essa é a missão de todos nós. Como? Aí vem estudar para você entender. Não tem como te falar em uma mensagem. Governar na terra. Deus nos colocou para reinar hoje. Romanos 5,17. Se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão hoje. Não é depois que Jesus voltar. Depois que ele voltar, não vamos reinar? Vamos. Mas quem vai sentar nos tronos quando Jesus voltar? Os que estiverem entendendo o reino hoje. Não tem trono para todo mundo. A quantidade de trono no milênio é limitada. Vai reinar quem entender reino hoje. Quem entender essa mensagem hoje. Quem ensinar e governar hoje. Dominar hoje. É isso que a gente precisa entender. E o óleo e todas essas coisas não fazem parte da nova aliança. Ok? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque todas as coisas no espírito. Em verdade, verdades presentes, não verdades bíblicas. Verdades bíblicas, ok, são. Mas se não forem para os nossos dias depois da cruz, não são para ser usadas. Fica na paz, o Senhor é contigo, você já é abençoado. Fui!